Olá, queridos amigos e irmãos do canal Rosário Sagrado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. É sempre uma grande alegria compartilhar com vocês temas tão importantes para a nossa fé. E hoje não será diferente. Recentemente, um fenômeno tem chamado a atenção entre os fiéis católicos. Muitos estão deixando de frequentar a Basílica de Aparecida, um dos maiores centros de devoção mariana do mundo. Esse fato tem despertado discussões nas comunidades católicas. E o motivo principal que circula é a insatisfação com o posicionamento do bispo local. Esse posicionamento é visto por alguns como uma aproximação à teologia da libertação e a ideologias associadas ao comunismo. Temas que, para muitos, vão contra os ensinamentos tradicionais da Igreja. Esse descontentamento reflete uma preocupação crescente dentro da comunidade católica. Muitos fiéis acreditam que a mistura de princípios cristãos com certas ideologias distorce a verdadeira mensagem do Evangelho, especialmente quando essas ideologias contrariam documentos papais e o magistério da Igreja, que são claros em suas advertências. A teologia da libertação, que teve uma ampla repercussão na América Latina, foi alvo de intensas críticas da Igreja, especialmente durante o pontificado de São João Paulo II, o então cardeal Joseph Ratzinger, que mais tarde se tornaria o Papa Bento XVI. Também foi uma figura central na oposição a essa teologia. Em 1984, a Congregação para a Doutrina da Fé, sob a liderança de Ratzinger, publicou o documento Instrução sobre alguns aspectos da teologia da libertação, que advertia sobre os perigos de mesclar a fé com ideologias marxistas, ressaltando os riscos espirituais e doutrinários dessa abordagem. Em Aparecida, esse debate se intensificou. A percepção de que alguns líderes eclesiásticos estariam apoiando essas ideias tem levado a um afastamento gradual de muitos fiéis. Para esses católicos, o perigo de comprometer a pureza da fé, ao adotar uma visão política e ideológica é muito sério. Como resultado, muitas famílias estão buscando novas paróquias e comunidades que estejam mais alinhadas com os ensinamentos tradicionais da Igreja e com a orientação clara do Papa em relação ao combate a essas tendências. A busca por um caminho espiritual que não se desvie da doutrina católica tradicional reflete o desejo de preservar a essência do Evangelho e os valores fundamentais da fé. Esse cenário, contudo, gera divisões entre os fiéis. De um lado, há aqueles que acreditam que as críticas ao bispo local são exageradas e que ele apenas busca uma reflexão social à luz do Evangelho. De outro, há os que enxergam nas suas palavras um desvio perigoso, capaz de comprometer a integridade da fé. Esse dilema nos faz refletir sobre como a Igreja pode manter a sua unidade em tempos tão polarizados, onde questões sociais e políticas parecem interferir nos aspectos mais profundos da fé. É um desafio que a Igreja tem enfrentado ao longo dos séculos, mas que, agora, se torna ainda mais visível diante das redes sociais e da mídia, que amplificam essas discussões. Agora, atenção para um episódio recente que aumentou ainda mais essa discussão. Durante uma missa presidida pelo bispo de Aparecida, transmitida ao vivo para milhões de fiéis em todo o Brasil, uma fala do arcebispo Dom Orlando Brandes gerou debates acalorados. Durante a celebração, que ocorreu na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, o arcebispo utilizou palavras fortes ao falar dos pobres, o que muitos interpretaram como críticas indiretas. Essa homilia, feita num dos santuários mais importantes do país, ecoou fortemente entre os fiéis. E a pergunta que muitos se fizeram foi: qual foi a real intenção do bispo? O que ele quis dizer ao abordar esse tema? Dom Orlando Brandes é conhecido por suas pregações profundas e por sempre tocar em temas sociais relevantes. Ele frequentemente convida os fiéis a refletirem sobre a necessidade de uma igreja mais próxima dos pobres e marginalizados, como ensinado por Jesus. No entanto, nessa ocasião específica, seu uso da palavra pobres causou certo desconforto em alguns fiéis.
que sentiram que a mensagem não se referia apenas à pobreza material, mas que poderia também ser uma crítica velada à falta de fé ou compromisso espiritual de certos grupos. Esse tipo de abordagem levanta uma importante questão. Teria o arcebispo ido longe demais ao fazer esse tipo de comentário, em um momento tão sagrado como a celebração eucarística? Durante essa missa, Dom Orlando pediu que os pobres presentes na basílica se levantassem, o que provocou reações diversas. Para muitos, o gesto foi visto como uma tentativa de dar visibilidade àqueles que são frequentemente esquecidos e marginalizados, trazendo à tona o ensinamento de Jesus de que os pobres devem ser colocados em primeiro lugar. No entanto, alguns fiéis se sentiram desconfortáveis, considerando que expor os pobres dessa maneira, especialmente em uma celebração transmitida ao vivo para milhares de pessoas, poderia ter causado constrangimento. Para esses críticos, a intenção do arcebispo foi boa, mas a forma como foi executada talvez não tenha sido a mais adequada. Essa missa, acompanhada por fiéis de todas as partes do Brasil, gerou discussões intensas sobre o papel da Igreja na sociedade e sobre como a mensagem do Evangelho deve ser transmitida em tempos de tanta desigualdade. A pergunta que muitos continuam a fazer é: qual é o limite entre a crítica social e o momento litúrgico? Como equilibrar o chamado profético da Igreja com o respeito ao espaço sagrado da celebração eucarística? E você, o que acha de tudo isso? Chegamos ao fim de mais um conteúdo. Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhar com seus amigos e familiares. Juntos, podemos levar a mensagem do Evangelho a mais corações. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.